Oi, meu povo! Não, tá muito fraco. Vamos lá. Oi, meu povo! Ah, agora sim. É o bando da Cami presente ou não? Quem quer faca na caveira aqui? Porque quem não for vai ser, daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a HTM pela oportunidade de estar aqui nesse meeting maravilhoso para falar o que eu mais gosto de estudar, né? Que é o ultrassom de baixa frequência associado à eletrolipólise. Para quem não sabe, eu estudo ultrassom de baixa frequência desde 2012. Minha primeira máquina foi uma máquina chinesinha, nem tinha Anvisa nem nada, era uma máquina muito chinesinha, muito, né, daquelas mequetrefe. Só que aquilo me intrigava muito. Por quê? Porque as clientes, elas tinham muitos resultados e algumas clientes falavam que passavam mal, que ficava meio enjoada, que se sentia com vontade de vomitar. E aquilo, com o recurso que a gente imagina 10 anos atrás, né? E a gente tinha pouco recurso e pouco estudo científico em cima de máquinas de ultrassom de baixa frequência. E muita gente falava, nossa, porque perfura órgão, tem que fazer a tal da prega, nossa, porque é um ultrassom muito profundo, porque quando a paciente passa mal, é porque a gordura foi para o fígado. Só que aquilo começou a me intrigar, porque eu falei assim, gente, mas quem falou isso? Da onde surgiram todas essas afirmações, né? Porque uma coisa é você afirmar e provar que você está falando, outra coisa é eu ouvir dizer. Né? Não, me falaram. Então, aquilo começou a me intrigar. Nós, professores, a gente sempre segue uma linha de trabalho. E minha grande paixão é o ultrassom e o ultrassom de baixa frequência. Então, eu quis trazer para vocês, né, falando dessa ação sinérgica. Por quê? Porque é a minha dissertação de mestrado, né? Lógico que eu não vou apresentar hoje a dissertação para vocês, mas eu vou falar um pouquinho para vocês a importância de se fazer um ultrassom de baixa frequência associado à eletrolipólise, que é o conceito do meu método, tá? E é o conceito que eu estou levando para a minha dissertação. E, gente, só vou dar um spoiler. Os resultados estão babados, tá? Vamos mudar essa estética, vamos mudar toda essa parte científica, porque tá babado, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente fala em resultado de gordura localizada... Dá uma olhadinha aqui pra mim. Só um minutinho, gente. Foi? Dá pra ir passando lá? Vai passando pra mim, só um amigo. Isso. Bom, quando a gente trata ultrassom de baixa frequência, a gente vai tratar o quê? A gente vai tratar gordura, tá? Nós não vemos resultados em celulite para fibrose, celulite das fibroses, da celulite instalada sim, nós vemos resultados, mas a gente não vê resultado, por exemplo, a flacidez. Ele tem um efeito de fibrólise, tá? Não é fibrinolítico, tá, gente? É fibrólise, isso eu aprendi lá nos termos chiques, tá bom? Então, quando a gente vai fazer um ultrassom de baixa frequência, nós vamos trabalhar gordura, tá? Voltado 100% de gordura. Só que eu não posso falar de gordura sem citar gordura para vocês. Ah, ele é bom para gordura, tá bom. Ele é bom para quê? Ele faz o quê? Né? Então, eu vou recapitular com vocês rapidinho para a gente entender sobre gordura. Bom, quando a gente fala em gordura, a gente está falando de uma célula de gordura. O nome dessa célula é adipócito, né? A gente tem hepatócito, que é do fígado, a gente tem o neurônio, que é do sistema nervoso, a gente tem os histiócitos, a gente tem as células do intestino, que agora me fugiu o nome, cadê a Flávia para me ajudar a lembrar da célula do intestino? E a gente tem os adipócitos, que é a célula de gordura. Gente, célula de gordura, até há 15 anos atrás, era única e exclusivamente a função de armazenar energia. O que é armazenar energia? É aquilo que a gente ingere e não gasta, tá? Então, podemos dizer que a nossa célula de gordura ela é mais ou menos uma poupança, ok? Então, eu tenho meu dinheiro lá, eu não gastei meu dinheiro, eu boto na poupança. Show de bola! Só que, a partir de 2006, alguns estudos científicos começaram a publicar que o adipócito também produzia hormônios. Olha que coisa surreal. São 59 hormônios que o nosso adipócito produz, que nós conhecemos 11, tá? Então, ele faz uma produção de hormônio muito grande. Vocês podem ver, não sei se vocês... Alguém atende atleta, aquelas meninas que têm percentual de gordura muito pequenininho? Mulher tem que ter 20% de percentual de gordura.
Menos do que isso, ferrou. Por quê? Porque ela não vai conseguir produzir hormônio suficiente. Então, meu percentual está 15, meu percentual está 16. Legal, você está com o corpo lindo, super sequinha. Mas você vai ter problema para engravidar depois, caso você queira. Tá? Homem pode ter um percentual menor, mas a mulher ela tem que ter na base de 20% de gordura. Nós somos geneticamente programadas para isso, né? Eu ia falar programar feitas, a gente é programada para isso, tá bom? E ele também faz aquela proteção mecânica, né? Então, a gente tem, por exemplo, por que a mulher acumula muito gordura no baixo ventre? Proteger o embrião, proteger o bebê quando ela for engravidar. Por isso que essa gordura ela é tão difícil de sair, né? Quem tem cliente que não dá trabalho em tirar a gordura de abdômen? Hein? As clientes de vocês, elas reduzem e fica o quê? Pochete, tá? Porque essa gordura, ela foi feita para não sair. Eu vou contar para vocês por quê, tá bom? Então, adipócito é isso. Função, armazenar energia, produzir hormônio e proteger mecanicamente de choques. Se eu tenho adipócito numa quantidade suficiente, o meu corpo trabalha em homeostasia, em equilíbrio, lindo. Eu produzo hormônio, eu guardo energia e ok. Agora, e se eu começar a acumular adipócitos demais? O que vai acontecer? Eu vou ter uma reserva energética cada vez maior, então o meu banco vai começar a encher, né? A minha célula começa a aumentar e eu começo a ficar com os hormônios desregulados. Faz sentido para vocês? Tá fazendo, né? Tá vendo? E o que eu guardo dentro do adipócito? O adipócito, ele é uma célula de reserva energética e produz hormônios. Beleza. Mas o que eu guardo lá dentro? Por exemplo, a gente tomou milkshake de Nutella. Vou levar vocês tudo para Belo Horizonte para tomar milkshake de Nutella comigo, ok? Todo mundo vai comer lá. Se eu não gastar, onde eu vou guardar esse excesso de energia de milkshake que eu tomei? No adipócito. Só que ele vai entrar como milkshake de Nutella? Não. A pizza que vocês comeram, a bebida que vocês beberam, né, nas baladas ontem, o que ela vai acontecer se vocês não gastarem? Ela vai se acumular. Aonde? No adipócito. Na forma do quê? De triglicerídeo. Tá? Então, ocorre um fenômeno muito interessante no nosso organismo. Toda a energia que eu não for gastar, eu irei acumular. Só que eu acumulo na forma de triglicerídeo. Cami, o que é triglicerídeo? Triglicerídeo são 3 células de gordura e uma célula de álcool, de fosfolipídio, que é o glicerol. Tá? Foi até engraçado que essa semana eu estava dando aula de biologia para minha filha e ela queria entender se glicerol era gordura. Não, glicerol não é gordura, glicerol ele é um fosfolipídio, ele é álcool. Tá? Tudo que termina em iol é álcool, tá bom? Então, quando eu tenho um acúmulo, eu tenho um triglicerídeo, eu vou ter 3 células, 3 moléculas de ácido graxo livre e uma molécula de glicerol. Triglicerídeo, ok? Ou triglicérides também. Esse cara aqui é quem eu vou combater nos tratamentos estéticos. Esse cara aqui é quem eu vou combater na hora do emagrecimento. Esse cara aqui é que vai desaparecer, sumir na hora de uma atividade física. Então, quando eu emagreço, eu não vou fazer uma explosão de células de gordura. Eu vou diminuir a quantidade de triglicerídeo dentro dessa célula. Então, minha célula cresce, minha célula diminui. Minha célula cresce, minha célula diminui. Ok? Só que vocês vão ver que o ultrassom de baixa faz algo a mais, que é o que eu quero contar para vocês. Quando eu vou eliminar o meu triglicerídeo, quando eu vou eliminar o meu adipócito, eu tenho 3 vias de eliminação, gente, tá? Não vou conseguir dormir baleia e acordar sereia. Não consigo. Bem que eu queria, tá? Mas não consigo. O que eu consigo? Eu consigo fazer processos bioquímicos de eliminação dessa gordura localizada, ou dessa gordura visceral. Como que eu vou eliminar? Cara, eu vou eliminar sobre 3 vias de eliminação fisiológicas. A primeira delas a gente chama de lipólise, tá? Lipo de gordura, lise quebra. Então, é a quebra do triglicerídeo, não é a quebra da célula de gordura.
preste atenção. Quando eu falo lise do adipócito, eu vou quebrar a membrana da célula. Quando eu falar em lipólise, eu estou quebrando apenas o triglicerídeo, a célula fica intacta. E essa via aqui é a via mais interessante na atividade física, é a via mais interessante na dieta. Então, quando eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo lipólise. Tá bom? Lógico que tem alguns estudos que falam que o jejum intermitente leva à morte programada e assim por diante. Tá? Mas se eu estou emagrecendo, eu estou fazendo lipólise. Onde eu faço lipólise? Na estética. Faço lipólise no ultrassom, principalmente 1 e 3 MHz, tá? Tanto 3 quanto 1. Tá? Muita gente pergunta, Cami, mas o 1 faz, porque o 1 é profundo. Cara, o 1 tem um ponto quente mais profundo, mas a ação dele é é neurohormonal, tá? Então, ele faz sim, tá? Existe um artigo científico, vocês podem até anotar aí, MIWA, M-I-W-A, de 2002, 2003, ele mostra que o ultrassom de 1 9. Tá bom? 3 a gente já tem também NIA, vários artigos aí Rosânia. comprovando, tá? O que mais que faz? Eletrolipólise. 9, 8, Nós vamos 6, falar 8, aqui também. 4, E radiofrequência. 19, 16. Se eu faço radiofrequência num É a hora que eu determinado uso. momento Eu estou que deixando ela ele no faz, modo avião. Eu aumenta até a minha temperatura local, acabei ligando o meu agora corpo porque você vai falou que produzir você ia energia mandar. extra, tirando lá da minha reserva, Mas eu te dou para poder oi voltar aqui. na homeostasia, que é para poder voltar no meu equilíbrio, Porque- tá bom? Então, Paulinho. faz lipólise também. Muita gente me pergunta sobre manta térmica. Faz lipólise? Faz. Febre, faz muita lipólise. Tá? Então, calor superficial faz. Ir para a praia, 40 graus, Rio de Janeiro, São Paulo, né? 42 graus, faz lipólise. Ah, então na hora que eu estou suando, eu estou perdendo célula de gordura. Não, você está fazendo lipólise e o suor é para poder regular a temperatura. São coisas diferentes. Lógico que a gente sabe que o final de lipólise é CO2 e água, né? Um pouco do suor é substrato, mas não é a gordura, tá, gente? É a água aquilo ali, o eletrólitos. Ok? Vocês estão entendendo? Que cara que é essa para mim e vocês? Assim, ó. Tô assustando? Posso continuar? Então, beleza. Vamos lá. Segunda via de eliminação da gordura, a apoptose. O que é uma apoptose? A gente fala tanto na internet, né? Quem assiste as minhas lives, eu estou sempre falando de apoptose isso, apoptose aquilo. A apoptose, minha gente, é o seguinte, é uma morte programada. Eu gosto de chamar de morte morrida, para ninguém mais esquecer. O que é a morte morrida? Silenciosa, branda, viu a luz de forma tranquila. Não é assim? Tá? Então, a apoptose, ela é quando a minha célula perde a função. Quando ela perde a função, ela simplesmente precisa se autodestruir, sem gerar danos para o restante do meu corpo. Qual que é a grande sacada, qual que é o grande objetivo do meu corpo? Fazer homeostasia. O meu corpo luta 24 horas por dia, durante toda a minha vida, para fazer homeostasia. Homeostasia é equilíbrio, tá? Então, meu corpo, eu sobrevivo para isso, as minhas células sobrevivem para isso, para fazer homeostasia, para me manter equilibrada, né? Lógico que a gente não é nem um pouco, detalhe, mas meu corpo luta para isso, tá? Por isso que vem as disfunções, as patologias, porque meu corpo luta para manter o equilíbrio. E se ele não mantém o equilíbrio, ele vai fazer algo que não vai fazer mal para o meu organismo, para as outras células adjacentes, tá? Para poder ocorrer uma morte natural. Por isso que eu brinco que chama de morte morrida, tá? O grande segredo na estética, meus amores, é fazer morte morrida, é fazer apoptose. E associar com a lipólise, porque vocês vão ver que sem apoptose, sem apoptose não tem lipólise. Para ocorrer a apoptose, vai ter que ter lipólise. Então, eu faço 2 processos ao mesmo tempo, tá? Quem faz a apoptose? Criolipólise, né? Ultrassom de baixa frequência. O Cami, eu tenho um ultrassom focalizado. Ele faz apoptose? Depende da sua intensidade. Uma coisa é a potência de ultrassom, outra coisa é a intensidade, tá? Por que eu amo HTM de paixão? Porque eles trabalham dentro da intensidade fisiológica permitida.
Eles não ultrapassam intensidade. Como que é a frequência, a intensidade desse ultrassom? 3 watts por centímetro quadrado no ultrassom de baixa. Quem te falou isso, Cami? Artigos científicos, tá? Eu estou me baseando, a minha dissertação, na Palumbo, que é uma escritora maravilhosa, italiana, que em 2011 ela fez um teste, onde ela achou que 2,5 watts por centímetro quadrado faz apoptose. E ela conseguiu provar, tá? Todos os biomarcadores ela conseguiu modular e provar. Olha que legal. Vocês sabiam que tinham isso na estética? Não, né? Então anota aí, Palumbo. P-A-L-U-M-B-O. Tá bom? Bom, se eu faço apoptose, eu sei que a morte morrida não me faz mal, o que seria então a necrose? A necrose é a morte matada. Tá? Eu tenho uma morte morrida, agora eu vou ter uma morte matada. A necrose é quando ocorre a morte da célula de gordura. A morte do triglicéride? Não, a morte do adipócito. Só que, ao contrário da apoptose, que é lento progressivo, tá? A necrose, ela extravasa na hora. É um tiro, gente. Morte matada. Pá! Explodiu tudo. Vocês estão conseguindo fazer essa analogia? Eu gosto de trabalhar só com metáfora com vocês, tá? Então, quando eu faço a necrose, os danos são muito maiores. Por quê? Houve uma ruptura da membrana do adipócito e o meu triglicerídeo saiu inteiro para fora. Para fora onde? Para o citoplasma. E do citoplasma ele vai para onde? Para a circulação. E aí ele pode andar sozinho na célula, na circulação? Não, ele não pode. Por quê? Porque a gordura não anda sozinha, ela precisa de proteínas. Aí vai vir um monte de proteína que chama albumina, vai grudar nesse triglicerídeo e vai criar o que a gente chama de micelas. O que são micelas? Espumas. E isso vai ser eliminado aos poucos. Vai para o fígado? Vai para o fígado. Essa vai para o fígado? Não. Essa morre lá no local. Aquela ali vai para o fígado. Por quê? Porque eu estou cheia de triglicérides. E essas espumas têm mais. Elas podem grudar nas minhas artérias. Elas podem grudar nos meus vasos. E aí, o que acontece se acontecer isso? Arteriosclerose, trombos. Então, olha o perigo. Necrose, eu só vou trabalhar com intensidade de ultrassom de baixa ou focalizado acima de 5 watts por centímetro quadrado. Tem no Brasil? Não. Não tem. Então, todos os estudos científicos, todos os artigos que eu fiz, né, porque eu tive que fazer uma pesquisa surreal, gente, né, para minha dissertação. Todos eles falam de ultrassom focalizado. Prestem atenção no que eu estou falando. Isso é um spoiler assim, preciosíssimo para vocês. Todos os artigos científicos que eu peguei, tá, foram feitos com ultrassom de baixa frequência, porém com intensidades acima de 5. Aí o que deu ali? Necrose. O artigo está errado? Não. Aonde que foi o erro? Na interpretação. Todo mundo entendeu? Tá? E por que o ultrassom de baixa não faz? Por conta da sua intensidade. A gente não ultrapassa 3 watts por centímetro quadrado. Então, ele vai fazer apoptose. Morte morrida. Ok? Bom, aqui está o meu bonitinho, tá? Para quem não sabe, o meu ultrassom escolhido para a minha dissertação de mestrado é o Vibramax da HTM. Sou apaixonada mesmo, doida com esse ultrassom, tá? Eu sou a madrinha dele, Aline. Cadê a Aline? Sou a madrinha dele? Queria ser a mãe, mas sabe que eu tá bom, sou madrinha. Eu sou a madrinha. Por quê? Porque ele é um ultrassom que eu vi ele nascer, tá, gente? Eu fui na HTM ano passado, tive o prazer de conhecer a HTM, e eles me mostraram o projeto, eles me mostraram esse ultrassom maravilhoso. E qual que é a diferença de um ultrassom de baixa para um de média e para um de alta? O cristal, tá? O cristal do ultrassom de baixa é um cristal muito grosso, tá? Ele tem mais ou menos essa grossura, né, amiga? Grosso, pesado. Então, como que eu sei que meu ultrassom é de baixa? O meu cabeçote é pesado. Como que é um cristal de ultrassom de 1 MHz? Fininho.
E de 3, mais fininho ainda. Não bota essa plaquinha que eu estou me sentindo no chacrinha. Arrasou. Então, quando eu vou fazer o meu ultrassom de baixa, a primeira coisa que vocês têm que olhar é que ele é um ultrassom pesado. Outra coisa que vocês vão pegar de peculiar do ultrassom, ele faz zumbido no ouvido. Alguém tem ultrassom de baixa aqui? Quando a gente faz na cliente, a cliente faz assim, ai, não é? Tem que ter esse zumbido. Por que tem esse zumbido? Porque para diminuir a profundidade dele, eles colocam um parafuso no meio, para esse ultrassom não penetrar de forma profunda. Tanto é que nos meus estudos com termografia do ultrassom de baixa, o ponto quente dele é de 1,5 centímetro. Ai, Cami, mas ele é muito profundo. Não, gente, ele não é profundo porque existe engenharia no ultrassom. Eles colocam um parafuso que é como se fosse um metal colimado, colima nesse cristal, e esse cristal ele tem um ponto quente, ou seja, ele atinge 1,5 centímetro. E dá para fazer reações tão boas assim? Claro, as reações são fisiológicas, não são locais. O meu corpo vai acordar para isso. Assim como o ultrassom de 1 e 3, que faz lipólise. Ah, meu ultrassom vai fazer lipólise, então eu faço ultrassom. Não, a ação é aqui, ó, neurohormonal. O calor me ativa receptores beta-adrenérgicos que desce, ativa receptores daquela gordura que eu estou tratando e eu vou fazer a quebra do triglicéride. Então é assim, tá? Oi. Pode passar. Ai, nenenzinho da mamãe. Vamos lá. Bom, então ele tem baixa frequência. Quando que ele é de baixa frequência? De 20 a 100 kHz. Ele é dado em kHz, tá? Qual é a melhor frequência? De 37 a 40. Por quê? Porque todos os artigos científicos citam isso. Tá bom? Então, o nosso, que é o VibraMax, ele é de 40 kHz. Tá? Ele é plano. Então, Cami, meu ultrassom é de baixa, mas se ele é côncavo, ele é focalizado. Se ele tem que ser plano, tá? Tem que ser plano. Sempre vou usar no modo contínuo e acima de 2,5. Acima de 2,5 até 3 centímetros quadrados. 3 watts por centímetro quadrado. Então, entre 2,5 e 3, hein, galera? Todo mundo está entendendo? Beleza. O que ele faz? Gente, quando eu vou fazer o ultrassom, eu falei para vocês que o de 1 e de 3 libera adrenalina, né? Esse não. Ele vai começar a fazer o que a gente chama de cavitações instáveis, tá? Essas cavitações são tão fortes, elas são tão, assim, de potência mesmo, fortes no sentido de potência. O que vai acontecer? Vai começar a liberar muito radical livre. E o nosso corpo, ele é preparado para matar alguns radicais livres. O radical livre, que se chama hidroxila, que é OH, que o ultrassom de baixa libera, o meu corpo não tem antioxidante. Então, a minha célula vai ficar intoxicada de hidroxila. Se ela está intoxicada de hidroxila, o que vai acontecer? Vai ativar uma fofoqueira da fisiologia, que se chama caspase 3. Essa fofoqueira aí da fisiologia, o que ela vai fazer? Ela vai avisar os nossos macrófagos, que são as nossas células de defesa, a ir até essa célula, porque essa célula deu pane, que ela está cheia de hidroxila faz mal para o meu corpo, e aí eu vou começar a fazer a morte programada. Mata essa célula porque ela está doida. Mata essa célula porque ela está tóxica. Aí o meu corpo começa a fazer a apoptose da onde eu apliquei. Cami, faz a apoptose da onde eu não apliquei? Claro que não. Aonde eu não apliquei não tem hidroxila. Então não vou trazer macrófago. Ela não está intoxicada. Por isso que preserva os tecidos adjacentes. Todo mundo está entendendo? Tá? Vocês sabiam disso? Algumas sabiam, né? Bom, resultado. Redução da gordura localizada, os tecidos são intactos, adjacentes, e os biomarcadores plasmáticos inalterados. Aumenta ácido graxo. Depois de você fazer até atividade física, vai aumentar ácido graxo mesmo. Mas e a longo prazo, que é a minha dissertação? Diminui. Mas isso é outra história que eu vou contar um outro dia.
Quer comprovação científica? Aí, ó, um monte. Quiserem tirar foto, fiquem à vontade, tá? Aqui são algumas, tá, gente? Só. É muito legal porque quando a gente vai procurar, né, eu que estou procurando muito artigo científico, principalmente sobre apoptose, vocês descobrem muito sobre apoptose quando a gente estuda câncer. Né, parece até estranho, mas assim, vias de Caspase, como que o macrófago veio até o tecido, como que ocorre a apoptose em si, a gente estuda muito, porque pessoas com câncer, não sei se vocês já perceberam, qual que é o primeiro sinal da pessoa que está com câncer? Ela emagrece. E ela começa a fazer cetose, ela tem um cheiro diferente, uma coloração diferente. Por quê? Porque faz a apoptose das nossas células de gordura para alimentar o tumor. Muito doido, né? Aí eu adoro estudar isso. Bom, olha o ciclo de apoptose aqui, ó. Morreu de morte morrida, liberou lá a hidroxila, OH. Ativei uma enzima, um marcador que chama P53. Esse P53 ativou fosfatidilciterina. A fosfatidilciterina, ela vai ativar o citocromo C da mitocôndria daquela célula e vai liberar a procaspase 8. Agora presta atenção. Começou com a apoptose, correto? Tá. Ativou o P53, fosfatidilciterina, citocromo C. Opa, mitocôndria. E procaspase 8. A procaspase 8 vai pedir para fragmentar essa célula lá dentro. Ora, o que tem dentro da minha célula de gordura? Deixa eu ouvir. Triglicerídeo. O que é a quebra do triglicerídeo? Lipólise. Então, eu tenho lipólise. Olha que lindo. Isso é lindo, gente. Quem faz apoptose também faz lipólise. Tá? E aí eu ativo a procaspase 9, que vai gerar de novo a apoptose. E aí vira esse ciclo durante, no caso do ultrassom de baixa, mais ou menos 72 horas. Quantas vezes eu posso fazer por semana? Eu posso fazer de 1 a 2 vezes por semana, contanto que eu respeite essas 72 horas. Ok? Bom, vamos lá. E a eletrolipólise? Bom, a eletrolipólise é uma corrente elétrica de baixa frequência. A eletrolipólise é tão antiga, gente, que ela chegou em 1975. Ela foi descoberta em 1975. Nem estava nascida ainda, tá? Ela tem que ser modulada em baixa frequência. Ela tem que ser portadora de baixa frequência. O que isso quer dizer? Eu consigo fazer uma eletrolipólise baseada numa corrente russa? Não. Eu tenho que ter... Por que a carinha dela? Você nasceu loura. Estou te perguntando. Você já nasceu loura. Então você não serve. Eu não nasci loura, eu sou morena, tá? Igual você. Eu, Camila, nasci morena. Mas o meu cabelo está louro. Qual é o meu DNA? Morena. Eu sou portadora de qual gene? Moreno. Castanho, tá? A corrente russa é portadora do quê? De média frequência. Eu posso modular? Posso, mas qual que é o DNA dela? Média frequência. E média frequência consegue ativar noradrenalina? Consegue ativar adrenalina? Não sei. Não tem estudo. Só que no aparelho portador de baixa frequência, TENS, MENS, eu consigo fazer. Fez sentido para vocês agora? Né? Vou trabalhar entre 10 e 30 Hz, tá? Isso também dentro da literatura, mínimo de 30 minutos. Ideal, 60. Tá? Cami, eu posso botar a eletrolipólise e ficar o dia inteiro com aquilo? Pode. Só não come junto, né? Que você tira lá, toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Ok? O que ela faz? Quando eu uso um aparelho, prestem atenção, quando eu uso um aparelho de baixa frequência, dentro desses parâmetros, o meu cérebro, o meu hipotálamo recebe uma informação, produz adrenalina. Essa adrenalina que ele está produzindo vai ser liberada e ela vai ativar os receptores dos adipócitos. A fazer o quê? A fazer lipólise. Faz local? Não. Faz no corpo todo, diferente do ultrassom. Fez sentido? É neurohormonal. Aí explica, eu fiz abdômen e diminuiu as costas. Por que diminuiu mais as costas? Porque provavelmente ela tem mais receptores que eu liberei. Ok? Então, gente, qual é
a grande vantagem da eletrolipólise? Redução de medidas e emagrecimento. Quem quiser ficar aí trabalhando com uma corrente, compra o skincare, bota aqui e fica lá. Tá? Não é uma boa, amiga? Eu acho uma ótima isso. Eu tenho um skincare que eu faço em casa, tá? Fiz uma semana, depois eu parei porque eu sou preguiçosa. Mas ele funciona. Ó, as comprovações científicas. Quem quiser pode tirar foto também. Agora pensem comigo. Gente, se eu tenho um ultrassom que faz lipólise, que faz apoptose, que é o meu fofinho VibraMax, e eu uso uma corrente de eletrolipólise junto, eu vou ativar 2 vias de eliminação. Foi daí que nasceu o Mega Contour. Eu posso falar, amiga? Posso? Falando. Tá? Foi daí que nasceu o meu Mega Contour. Já falei. Olha que interessante. Então, vamos lá. Ativa a eletrolipólise, libera os hormônios, que é a adrenalina e noradrenalina, ativa receptores do adipócito, libera a enzima que quebra o triglicerídeo em ácido graxo livre e glicerol. Tem que consumir depois, tá? Já estou avisando. Tem que consumir. Não consumiu, voltou. Tá? Eu mando um presente para ela. Pode conversar e olha para mim, você. Eu te mando um presente. Se você recebe, você abre e usa, certo? E se você não recebe, volta para quem? Para mim. Então, gordura... Tô brincando com você, tá? Então, gente, gordura é o seguinte, gordura é justa. Não vem falar para mim que gordura não é justa, porque gordura é justa, tá? Mais justa que gordura, só o papo. Tá? Por quê? Se eu como demais e não gasto, acumula. Se eu como de menos e gasto, diminui. Ai, eu não consigo emagrecer. Por quê? Gastando menos e comendo mais. Simples assim. Não tentem criar outras coisas a mais. Claro que o hormônio influencia, claro que um hipotireoidismo, um diabetes, uma resistência insulínica, é óbvio, tá? Mas é matemático. Como 2 e 2 são 4. Não é, Carlos? Sim. Concordou? Vamos lá. Se eu, então, trabalho um ultrassom de baixa com um aparelho que faz lipólise, o que eu tenho? Eu estou trabalhando de forma associativa, gente. Eu estou trabalhando de forma que eu consigo fazer a morrida e pegar os defuntinhos lá da célula de gordura, né, lá dos triglicérides, e consumir. Se eu não faço a lipólise junto com a apoptose, o resultado é mais lento. Agora, se eu associo a apoptose com a eletrolipólise ou com qualquer outra corrente que faça a lipólise, eu vou ter sucesso. Fez sentido para vocês? Hein? Sim? É, né? Então, se eu usar o VibraMax, que é um aparelho, vou falar do VibraMax mesmo, tá, gente? Eu estou na HTM, dá licença, é o que eu uso. Então, pronto. Se eu usar o ultrassom de 40 com um aparelho que trabalha no modo duo, o que é modo duo? Não é modo combinado. Não vai sair o ultrassom e a corrente eletrolipólise, que não vai adiantar. O estímulo é fraco, tá? Mas se eu usar no modo duo, que eu vou colocar as correntes de eletrolipólise e fazer o ultrassom ao mesmo tempo, é sucesso. Por quê? Eu vou fazer lipólise e apoptose ao mesmo tempo. Eu estou ativando 2 vias de eliminação. Se ela faz uma dieta, melhor ainda. Tá? Então, vantagens aqui, ó. Trabalhar 2 vias de eliminação vão levar um tempo muito menor. Cami, eu posso fazer ultrassom e depois eletrolipólise? Ou eletrolipólise depois ultrassom? Pode. Só que eu vou estar com pouco tempo. Está acabando? Não tá. Mas eu vou ter muito tempo. Se eu tenho que fazer 1 hora de eletrolipólise, ficar 2 horas ali fazendo. Então, os aparelhos que vieram para trabalhar no modo duo têm essa vantagem, tá? Melhores resultados. Todo mundo entendeu? Fez sentido para todo mundo? Bom, vou abrir para dúvidas para vocês, antes de eu colocar a minha frase, que eu sempre termino com uma frase filosófica, tá, gente? Alguém está com dúvida? Quanto tempo a gente tem? 15 minutos. Dúvidas?
Tempo, 1 hora, e o ultrassom vai ser de acordo com a era, tá? Então, você vai calcular a área por era e fazer naquele tempo. Tá bom? Oi, amor. Se quiser, sim. Se quiser, não. Por quê? Porque eu já fiz a apoptose. Tá? Uma coisa muito importante para falar para vocês é o seguinte: o ultrassom de baixa frequência, a partir de 18 horas, segundo o estudo da Palumbo, em 18 horas começa o ciclo de eliminação. Tá? Então, até 18 horas, a gente tem a fase, entre aspas, inflamatória, que é a liberação de caspase, MCP1, né, que são proteínas quimioreceptoras de macrófago. Então, a gente tem 18 horas. Depois de 18 horas, eliminação. Tá? Então, sim, pode mandar ver, depois de 18 horas, malhar. Uma dieta bacana. Tá bom? Mais dúvidas? Ou eu expliquei muito mal, ou eu expliquei muito bem. Tá, vamos lá. Lipocavitação, tá? Lipo de gordura, cavitação, que cavita. O que cavita? Qualquer ultrassom. Qualquer ultrassom cavita. Isso é mais um nome comercial. Tá? O nome correto para a gente, quando a gente vai se tratar de um ultrassom, é ultrassom de baixa frequência, de alta frequência e de média frequência. No caso do ultrassom de baixa frequência, ou ele faz o barulhinho insuportável, e ele é pesado, ou ele não é ultrassom de baixa frequência. Simples assim. Tá? Não tem como, gente, porque o ultrassom tem que ser pesado, são essas características. É isso que todas as normas de engenharia, que o Inmetro vai pedir, por exemplo, para HTM. É o tipo de cristal que você está utilizando. Aí você está falando de ultrassom, é o ultrafocus? O Sonic não. O Sonic ele é um ultrassom de 1,3 MHz, tá? E ele tem um ultrassom facial de 5 MHz, para a gente trabalhar a face, que é incrível. Tenho também. Tem todos. Tá bom? Tenho também. Tá? Ele vai fazer lipólise. Ele vai ativar receptores adrenérgicos para poder ativar os receptores de adipócito. Geralmente são os receptores beta-3, que são os receptores de calor e de frio, são os mesmos ativados, tá bom? E aí vai fazer a lipólise, não faz a apoptose. Tá bom? Fala, meu bem. Sim, ela relata que esquenta, ela relata que vai ficar vermelhinho, como se fosse pequenas microqueimaduras, tá? Que isso não é uma queimadura, o nome correto que a gente dá a esse tipo de reação são edema perifolicular. O que acontece? O ultrassom ele não tem 1,5 cm. Então, onde que ele vai gerar calor? Na epiderme. Então, vai vasodilatar ali e vai liberar muito o quê? Histamina naquela região. Então, vai fazer esse edema perifolicular, tá bom? Isso é super normal. Vou te dar uma dica. Eu tenho Vibria e eu trabalho com Vibria todo dia, toda hora, tanto na minha clínica quanto para pesquisa. Trabalhe ele a 2,5, tá? 2,5 você vai ter um resultado muito bacana. Cami, e se eu trabalhar o Vibria abaixo de 2,5, ele dá resultado? Sim, só que ele não vai gerar apoptose, ele vai gerar lipólise. Tá bom? A gente pode até depois fazer um estudo desse, né, amiga? Bem top, né? Para ver se vai liberar os biomarcadores. Top, né? Então. Aí está relacionado à hidratação da pele do paciente. Tá bom? E outra dica. Mais gordura, sente menos. Menos gordura, sente mais. Pele muito seca vai dar reação, amiga. Tá? Faz uma boa hidratação, uma esfoliação, hidrata com bom produto antes, entendeu? Faz o preparo da pele antes, que você não vai ter mais esse tipo de problema. Tá bom? Arrasou, hein? Mais dúvidas? Não? Oi? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi um negócio. Tudo que é bom é barato? Não. O VibraMax, ele é muito barato perto dele, do que ele faz. Valor. O VibraMax, com um VibraMax, você trabalha gordura, celulite, flacidez facial, correntes. Entendeu? Faz as contas. É o que eu falo para as minhas alunas. Quem é do bando da Cami ganha assessoria da Cami lá para comprar os aparelhos, né? Quando chega, eu falo, amiga, vai nesse. Aí parece que eu sou cabo eleitoral.
Mas não sou, gente. É porque eu uso, eu gosto, tá? Oi? O híbrido também, só que ele não é baixa frequência, tá bom? O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. Porém, o que eu faço a partir disso muda tudo. Quando eu comecei, muitas estão começando, eu pensava no ultrassom de baixa frequência, o que ele fazia, e aquilo eu não me acomodava naquilo. Só que eu só estava pensando. A partir do momento que eu comecei a agir, tudo mudou. Hoje eu estou aqui palestrando, daqui a pouco defendendo a minha dissertação e levando resultado, segurança e prosperidade para vocês. Então, eu fico no final com essa frase. Quem quiser me seguir é @bandodacami. E gratidão a todas vocês. Todos!